Sabe que eu nem queria estar aqui hoje, né? Tô só aqui porque a gente tá cumprindo a obrigação, assim, ó, de grava vídeo, grava vídeo, grava vídeo. Sabe por quê? Que você não escuta? Você não escuta, você fala, fala disso aqui. Você não escuta, eu falo e... Então, o que eu tô fazendo aqui, Matheus? Não sei o que eu tô fazendo aqui. Ó, é o seguinte, não tem saída. Se você quiser de fato se tornar capaz de Deus, capaz do absoluto, capaz de você, se você quiser se tornar verdadeiramente feliz, pleno, de alguma maneira realizado, você vai ter que se esforçar. Não tem meio termo, não tem atalho. A boa notícia é que os caminhos estão dados. Agora você, carvão, precisa entender que se você quiser se tornar diamante, você vai ter que se aquecer profundamente. Não pegou a metáfora? Pois é. Os mestres costumam dizer o seguinte, que o carvão e o diamante, eles são basicamente a mesma substância química, ambos são carbono. Mas é muito fácil distinguir carvão de diamante, não é? Não importa quanto tempo você deixe carvão e diamante um do lado do outro, o carvão não vira diamante, nem o diamante volta a ser carvão. Carvão mineral, tá, gente? Né? Carvão desse aqui, de churrasqueira, da madeira que foi queimada. É esse aqui, ó, carvão mineral. O grafite também, grafite também, mesmo rolê. Então o grafite, o carvão, o diamante, eles são carbono. Mas você distingue com muita facilidade um do outro. Meu mestre, inclusive, costuma dizer que não importa quanto tempo passe, se você colocar um diamante numa sala repleta de carvão, ele não se torna carvão de novo. E que, é claro que quem entende de química vai dizer, mas não é bem assim, mas... De uma forma muito grosseira, o diamante para virar diamante, ele é, na verdade, esse monte de grafite, um monte de carvão, que foi apertado, espremido e aquecido numa temperatura absurda até ele ser capaz de virar diamante. Uma substância quase que inquebrável, quase que indestrutível, e de brilho e de beleza sem iguais. Claro que isso é uma metáfora. E se você falar, eu estudei química, carvão, é tudo errado. Então, entenda que isso é pensamento simbólico. A ideia desse vídeo é falar pra você do seguinte, o carvão é o diamante em potência. Uma vez virado diamante, você não volta a ser carvão, mas para virá-lo, você tem que se esforçar e entrar nesse forno do autoconhecimento, nesse grande processo de ser cozido para virar comida que alimente quem precisa. Não tô entendendo as metáforas, Gui. Quer transformar isso em yoga? Você precisa de tapas, svadhyaya, ishvara, pranidhana, se você quiser penetrar os segredos do samadhi. Não entendi, Gui. Você precisa de entrega, disciplina, de esforço, rigor, autoestudo profundo, sincero, dedicado, diligente e de rendição ao processo, rendição ao divino, se você quiser experimentar do êxtase de ser mais do que essa mente egóica e tagarela que se identifica com o mundo. Nosso tema hoje fala sobre isso, que você pode estar no mundo sem ser do mundo e que você precisa parar de se infectar com esse mundo e achar que você é parte do problema dele, no sentido de que você se identifica, participa e se lambuza dos problemas dos quais tanto reclama. Se você quiser de fato ser livre das suas travas, ser livre das suas misérias, ser livre das suas comiserações. Quer aprender como? Me pergunte depois da vinheta. Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si, desse esforço consciente e consistente que a gente faz para sermos a cada dia melhores. E nesse caminho, se você quiser se juntar a nós, vem estudar aqui conosco no Instituto, vem fazer os nossos cursos, vai ter retiro esse ano que vai entrar e vai ter muita atividade para a gente poder construir esse caminho juntos. Meu ponto com o que eu falei na abertura é que nós estamos fracos e mimados. Todos nós reconhecemos que o mundo tem problemas, todos nós reconhecemos que o mundo tem dores, tem insuficiências, mas poucos de nós são aqueles que de fato querem se erguer para além dos problemas e das dores. É fato que, pela primeira vez na nossa história, nós estamos acolhendo, tratando e trabalhando os nossos traumas com a seriedade, a sinceridade e a profundidade que eles precisam e merecem. Pela primeira vez, a gente fala de saúde mental, de tratamento psicológico, de acompanhamento psiquiátrico, de acompanhamento clínico, de todo esse arcabouço de coisas, juntando aí yoga, meditação e sistemas de autoconhecimento para a gente se cuidar de forma massificada. Mas se por um lado a gente está fazendo isso de alguma maneira pelas razões erradas, o Byung-Chul Han, por exemplo, vai dizer que a gente nessa sociedade da hiperpositividade não está preocupado em se conhecer e se aprimorar e olhar para a vida pela inteireza da qual ela é feita, mas a gente quer só olhar pelo lado positivo. Temos que ser felizes o tempo todo. Temos que ser felizes porque temos que ser produtivos e temos que ser produtivos porque esse é o status quo. Então não dá tempo da gente ficar mal, não dá tempo da gente cansar, não dá tempo da gente se esgotar, não dá tempo da gente se entristecer e então nós
nós temos burnout, depressão, etc e tal. Então esse é um aspecto da demência dos nossos tempos, que é tentar fazer a gente ficar bem o tempo todo. E por outro lado, porque a gente não quer olhar para o aspecto negativo das coisas, para nossa sombra, apesar da gente estar falando de saúde mental, apesar da gente estar falando de equanimidade, apesar da gente estar falando de valores, né, de coisas urgentes de serem discutidas, a partir de pautas como, por exemplo, as pautas que deram direito das mulheres, as pautas que deram direito à comunidade LGBTQIA+, as pautas que deram direito da gente rever, por exemplo, situações como aqueles, minha avó e meu avô foram casados a vida inteira e foram felizes. Aí a gente olha bem e fala, acho que não foram não. Então, apesar da gente estar tendo progresso em termos de olhar, pelo menos um grupo da sociedade está tendo progresso em olhar para a nossa história, ressignificá-la. Por outro, eu tenho medo de que as gerações que estão vindo estejam fracas, frágeis e ignóbeis. Nossa, que palavra difícil. Que a gente esteja pueril, ignorante, tosco. Esses dias eu vi um vídeo de um garoto que não tinha nem idade pra estar dando opinião numa entrevista pública. Falou o cara que foi na Ana Maria com 13 anos. Mas sim, eu também não deveria ter ido. Falando que ele não quer fazer faculdade, que ele acha uma inutilidade saber história, pra que ele vai saber o que é Aristóteles? Pra que ele vai usar Aristóteles? E eu ouvindo aquilo pensando, meu irmão, pra você não ser assim. Exatamente pra você não ser essa bosta. E aí teve um professor de filosofia que eu acompanho no Instagram que deu uma resposta pra ele, dizendo, você tem o direito de ser um idiota. Aí você continua sendo essa porcaria aí. E eu vou deixar aqui o link desse vídeo que tá maravilhoso, mas me deixou preocupado pensar que o status quo dessa geração de competição, consumismo e idiotice gira em torno de fazer da vida um grande hedonismo, uma grande farra, na qual eu seja o centro das atenções, o centro do sucesso, o centro das possibilidades, e eu não consiga ter nenhuma pista de como eu sou a grande causa da ruína de mim mesmo, uma vez que eu não tenho profundidade para analisar a realidade. E uma vez que eu acho que acumular conhecimentos, quaisquer eles que sejam uma inutilidade, eu não tenho capacidade de exercitar minha mente para ser capaz de discernir quando eu estou sendo um imbecil. O que isso tem a ver com o diamante, com o carvão e com todo o meu discurso sobre que bom que a gente está cuidando da saúde mental, mas estamos nos tornando idiotas? Simples, porque a gente está acostumando com a ideia de que eu vou fazer o que eu bem entender e o mundo tem que me engolir com isso, né? O Idris Shah fala muito isso, né? Uma máxima sobre a humanidade. Todos querem fazer o que bem entendem e receberem o consentimento de todos para isso, né? Então eu quero fazer o que eu bem entendo e eu quero que todo mundo concorde e goste do que eu estou fazendo. E isso ele escreveu nos anos 70, imagina agora. Então nós estamos criando uma geração de pessoas frágeis e fracas, que por um lado não toleram que ninguém lhes discorde, não toleram que o mundo lhes dê as rasteiras que vai dar. E por outro, quando eles são obrigados a defrontar-se com suas sombras, eles ficam apavorados. Eu tô falando isso, gente, porque eu sou terapeuta também, se você quiser, né, marcar um horário pra gente bater um papo sobre autoconhecimento, espiritualidade e tudo mais, vai ser muito bem-vindo, mas eu sou um tipo de cara que não sou muito dócil. Eu, dependendo da pessoa que vem passar comigo, eu até pergunto, quão sincero que você quer que eu seja sobre o que você está me contando? Os desavisados gostam de dizer, muito. As pessoas mais maduras são assim, não sei, vai com calma. Porque não é simples e fácil ouvir que nós somos a causa fundamental das dores que a gente vive, nesses aspectos. Mas olha, não tem outro jeito de crescer e acordar, né? E eu vejo vários dos meus pacientes dizendo algo como, eu quis entrar no processo de autoconhecimento verdadeiro, e aí quando eu olhei pro abismo e ele me olhou de volta, eu perdi a coragem. Eu quis entrar num processo de autoconhecimento verdadeiro, e quando eu comecei a ver do que eu sou feito, eu tô pensando que é melhor eu desistir. Tem uma história que algum dia eu vou ler pra vocês, eu tô lendo pra todo mundo porque ela é uma história sufi maravilhosa. Ela é uma história maravilhosa em que os personagens, um tá querendo se transformar e não sabe como, e o outro tá tentando ensinar, mas o primeiro personagem não quer se transformar e pergunta, mas não dá pra eu ficar aqui onde eu estou? Aí ele fala, olha, nem que você queira, tudo está em transformação o tempo todo. Ou você estagna, piora e apodrece, ou você se transforma e se emancipa. O que não dá pra voltar a ser quem você era, porque não tem como você desver o que você já viu. Essa geração de agora não tá afim de virar diamante. Todo mundo tá acostumado a ser carvão. Carvão é combustível pra ser queimado, bonito. É só material para que outros diamantes sejam feitos. Isto é, ou você toma consciência resiliente da sua vida e entende, a vida é dura mesmo e você precisa criar força para resistir a ela. Ou você vai ser suplantado por ela o tempo todo. Dá para desenvolver essa energia vital, esse víria, que é essa energia heróica para enfrentar o mundo, mas é só se você quer mesmo. Como diria minha terapeuta, né, autoconhecimento não é para quem quer, é para quem pode, é para quem faz o esforço para enfrentar o próprio lodo aí dentro.
Agora, se você fica reclamando de cada coisa e se infecta com o mundo em cada lugar que vai e se identifica como carvão, você vai ser carvão, você vai ser grafite. Se, no entanto, o fogo de tapácia que eu falei pra vocês, é justamente a palavra para calor. É a disciplina, é o rigor, é fazer mesmo quando não se tem vontade, enfrentar mesmo quando você tem medo. Se você não tem vontade de fazer as coisas, lembre-se do propósito, clarifica a razão de você buscar o que você busca. A meditação serve para serenar os nossos humores e fazer a gente atravessar esse espaço da reclamação inútil, esse espaço da comiseração frágil, da bobagem. É essencial, fundamental e necessário e urgente que você se torne forte. Porque essa geração Nutella, essa geração frágil, acha que o mundo lhe deve algo. Essa geração frágil supõe que porque passou por traumas, as pessoas devam reconhecer que elas são traumatizadas. Eu já falei disso nesse vídeo aqui, segura teu rebolado. Se você acha que as tuas condições mentais, teus traumas ou os teus diagnósticos psiquiátricos são justificativa para você achar que você pode ser como você bem entender e que o mundo tem que passar a mão na sua cabeça, ou que você acha que isso é justificativa para que o mundo lhe facilite as coisas, afinal você já sofreu tanto, sinto te dizer que você vai ser destruído. O fato de você ter tido uma vida difícil te coloca numa encruzilhada em que você tem que escolher entre dois caminhos somente. Sim, você sofreu traumas e traumas não são bons, não fazem a gente crescer nem evoluir, mas você pode usar esses traumas como material mesmo para se conhecer, se tornar mais forte, mais resiliente, mais consistente, usar desse calor das adversidades da vida para aquecer esse material do qual você é feito, para espremer esse material do qual você é feito e da quintessência desse sofrimento e desse calor tornar-se diamante, isto é, substância pura, brilhante, purificada e indestrutível, que não haverá carvão que polua. Ou você pode se apodrecer no processo, ou você pode se queimar e se tornar em cinzas, ou você pode deixar os traumas te vencerem e te massacrarem. A questão aqui é, definitivamente não dá para fazer isso exatamente sozinho. Terapia, prática meditativa, amigos, família, uma rede de apoio é fundamental e imprescindível para que a gente tenha sucesso na maior parte dos casos dessa emancipação, dessa individuação. Mas o fato é, não espere que nesse esforço para aquecer esse material do qual você é feito, que é tornar diamante, você possa exigir do outro compreensão, possa exigir do outro compaixão, possa exigir do outro bondade amorosa. Compaixão e bondade amorosa, aliás, são para você oferecer para o mundo. Esperar que o mundo seja compassivo com você, uma fórmula fadada ao fracasso. Espernear dizendo que você não tem coragem de olhar para o seu abismo, que você não tem coragem de continuar o processo de autoconhecimento. Espernear dizendo que você tem medo, pode servir para um primeiro momento, para um primeiro chilique. E eu tô falando isso porque foi assim que fui tratado pelos meus mestres. Cada vez que eu esperneava, eles olhavam e diziam: acabou, Jéssica? Acabou, Jéssica? E em seguida eles diziam: muito bem, agora vamos em frente e continua. Chega. Em algum momento você vai ter que se dizer: chega, basta, levanta. E parar de achar que o mundo lhe deve alguma coisa, porque não deve não. Você deve a si mesmo uma vida digna e que busque a maior felicidade possível mesmo em meio às adversidades. Quem nos diz isso é Baruch Spinoza, um dos meus filósofos favoritos, sem dúvida, e que vai dizer que só existe liberdade quando a gente exerce o máximo da nossa potência, ou seja, quando a gente usa da nossa razão e da nossa força de viver, nosso conatos, para deixarmos o mundo melhor do que quando a gente chegou, para exercermos a nossa potência, entendendo que isso é a nossa parte que cabe em Deus, que é essa manifestação inteira, e que ficar cabisbaixo, borocochô, mocorongo, se arrastando igual uma lesmola pelo caminho, não vai resolver seus problemas, não vai curar suas dores e vai fazer você desperdiçar esse precioso tempo de vida em nada e vazio. E adquirir conhecimento é um caminho seguro para você não ser tão imbecil quanto essa geração onde esse garoto potencialmente inteligente está se fazendo parecer fazer parte. Até mais.